voltei. Eu quase não vim. Ontem eu pretendia vir, mas eu fui tirar meu cachorrinho da chuva, eu levei uma quedinha. Machuquei de novo a coluna e o joelho. O joelho tá bem, graças a Deus, mas a coluna e a coxa ficou meio coisas da vida, dolorida. Bom, a gente vai dar continuidade. Eu tô de volta àquele que tinha os outros, mas você bota Lendo a Bíblia com a Mércia que vai aparecer em vários. E vocês acompanham. Me desculpa se não acompanham pelo Facebook mesmo, porque de vez em quando eles não deixam fazer nenhum, aí eu vou pro outro. É assim que a gente vai levando. Eu tô no 10, falta 12 para terminar. Os que forem pequenos eu vou juntar para poder continuar. Hoje é o número 10, é bem pequenininho. Mas eu vou começar porque... Um minuto aqui, a internet... Vou ter que chamar o rapaz porque a internet aqui tá esquisita. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Te pedimos que o Senhor possa nos dar inspiração, que seja feita da sua vontade e não da minha. Os ensinamentos que aprendemos com o Pai, o Mãe e a Holy Madre Han, e que nós possamos passar para as mais pessoas com o entendimento que eu tive, Pai. Se não é tudo o que o Senhor disse, me perdoe. Mas eu venho lendo a Bíblia há muitos e muitos anos, já passamos de 120 vezes, e eu agradeço cada vez que leio para entender mais coisas. E agradeço as palavras do Pai Bui e da Holy Madre Han, que nos faz compreender a era que estamos vivendo e tudo que está acontecendo sobre a Terra. Te peço que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão seguindo, que elas tenham compreensão do momento único da história do Apocalipse que estamos passando. E também, como Jesus falou, tudo que tivesse acontecendo, ele já estaria à porta. Sabemos que teve o primeiro Adão e a primeira Eva e falharam, se uniram e formaram família centralizada em Satanás, como diz Jesus. Vós tende como pai o demônio e vossa vontade é fazer o desejo do vosso pai. E quando Jesus veio e começou a pregar a boas novas, como ele disse que toda a lei do Velho Testamento profetizou até João Batista, depois dele começa a boas novas, porque todas as profecias dava respeito a Jesus, foi até Jesus, como Jesus disse. E a partir dali começaria a boa nova com os ensinamentos de Jesus. Infelizmente, durante 3 anos Jesus pregou, orou, curou, ensinou sobre vós, Pai Celestial. E mesmo assim, as pessoas não compreenderam. E por isso, e por inveja, como dizem Pedro, e por medo das verdades tão profundas que Jesus dizia para que nós tínhamos que deixar de fazer o que tinha que fazer, qual era a vontade do Pai Celeste para cada um de nós, as pessoas, para não dar o que era de direito dele, a posse do palácio, a posse do templo, e tudo que foi deixado por Deus para que entregasse ao Messias, eles preferiram caluniá-lo, inventar coisas e matar o vosso filho. E nós pedimos perdão ainda por causa dos nossos antepassados. Agora, Jesus não pôde assim encontrar a Eva, a segunda Eva, como ele era o segundo Adão. E o Senhor teve que programar, Pai, tudo de novo e prolongar para a segunda vinda do Messias, que se torna o terceiro Adão e a primeira Eva existente sobre a terra, porque no número 3 o Senhor tem que realizar toda a sua providência. Nós te agradecemos por estar vivendo nessa era da segunda vinda, do terceiro Adão e da primeira Eva, onde ela vai se tornar a filha unigênita, a volta vossa, como Jesus foi o filho unigênito. Te peço que o Senhor possa nos guiar e nos dar força espiritual para vencer todas as barreiras e todas as coisas, Pai, que está para acontecer sobre a terra e que nós possamos continuar de pé perante vosso filho e vossa filha. Te pedimos que o Senhor faça também essa alerta na mente e coração de cada pessoa que vai ouvir, para que elas parem, se arrependam das coisas erradas e comecem a procurar a segunda vinda do Messias, a compreender a era que estamos vivendo. Nós sabemos que muitas pessoas que encontraram Jesus, por N motivo, também os abandonaram. Não tiveram coragem de prosseguir até o final da vitória. E muitos, na segunda vinda, também vai acontecer isso. Tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas. Porque uma coisa é você pecar sem conhecimento, outra coisa é você pecar com conhecimento. Então é 2 vezes mais o pecado mais profundo e fere o vosso coração do Pai Celestiais, que é Deus e o Espírito Santo de Deus.
Te peço que abençoe as pessoas que vão assistir agora e depois, através dela, dando força para que eles eduquem suas famílias e mudem o seu comportamento, não só na igreja, só na frente dos outros, mas principalmente dentro de casa com suas famílias, para que o Senhor possa abençoá-lo e resgatá-lo do mundo, Pai. Como Jesus disse, eu não oro pelo mundo, oro por aqueles que o Senhor nos deu. Então, que assim seja a palavra feita, para que nós possamos tirar do mundo, entre aspas, do mundo pecaminoso para o mundo celeste, através das práticas de cada um de nós. Queremos te pedir, te agradecer em nome nosso, em nome do Pai Celestiais. Eu agradeço por essa leitura. Eu que estou servindo a Holy Madre Irmã e atendendo a Ju. Vou mudar e depois eu digo porque eu estou mudando o método de leitura, tá bom? Certo? Então eu vou agora pegar e sair da telinha. Quer dizer, eu não vou sair, eu vou continuar, mas eu vou ler, né? Vamos lá. Ah, eu esqueci de fazer isso, é verdade. Um minutinho só. Deixar pronto para quando terminar. Não tem nada não, quando terminar eu faço. Apocalipse 10, de King James. Capítulo 10, versículo 1. E depois avistei outro anjo poderoso que descia do céu. Olha bem, Lúcifer caiu do céu. Os demônios caíram. Mas os anjos, ele vem do céu, ele desce do céu. Ele não é expulso, ele vem como mensageiro. Então existe uma diferença quando as pessoas dizem, você caiu do céu. Geralmente eu digo, eu não, Deus me livre. Eu não quero me comparar aos demônios. Eu posso ser enviada como mensageira, como Messias, tribal, como missionária, mas jamais quero ter caído dos céus. Eu quero ter ido, caminhado em direção aos céus toda a minha vida. Vamos lá. Estava ele envolto numa nuvem, ou seja, ele não via ele direito, né? Porque você vê que a neblina não deixa ver as coisas direito, então ele não estava vendo, então ele achava que ele estava envolto numa nuvem e havia um arco íris sobre a sua cabeça e sua face era como a luz, que tinha brilho espiritual, né? Do sol e suas pernas como coluna de fogo. Coluna de fogo, lembra das colunas de fogo que o pessoal disse? Mas também fogo na Bíblia simboliza a palavra, né? Só que as colunas de fogo diziam o quê? Que ele estava, as pernas dele eram para guiar o caminho, certo? Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Olhe bem, o livro de 7 selos, ele estava desenrolado na mão do anjo. É bom prestar atenção. Não estava, tá selado para o mundo, mas estava desenrolado. Então, tanto João estava recebendo a revelação, como os anjos do céu sabiam. Então, colocou o pé direito sobre o mar, que isso é meu julgamento, e o pé esquerdo sobre a terra, e brandou uma grande voz, com um forte rugido de leão. Quer dizer, a voz era tão forte que parecia um rugido, né? E assim que ele ergueu o seu clamor, ele blandou e clamou. Quando ele clamou, ele deve ter clamado por quem? Pelos pais celestiais. Cadê? E brandou com voz um forte... E ele ergueu o clamor e os 7 trovões... Olhe bem, gente, 7 trovões, lembra dos 7 Espíritos de Deus? Com suas vozes poderosas. E quando os trovões terminaram de fazer o eco das suas palavras, ele tinha escrevido. Eu escrevi. Quando o anjo disse o que estava no livro, tudo João escreveu. Mas olha o que o anjo diz. Eu já tinha escrevido, e quando uma voz do céu que ordenava, guarda o que os 7 trovões disseram, e não escreva. Guardar em si, e não deixar em papel. O anjo que está em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu. E jurou por aquele que vive pelos séculos e séculos, que criou o céu e a terra. Esse é quem? Os pais celestiais, né? E tudo que nela exclamou, eis que não haverá mais demora. Ou seja, para isso ele disse há mais de 2000 anos atrás, falando o quê? Que não teria mais demora para preparar a vinda do Messias, né? Ai, cadê Deus? E quando nos dias da voz dos 7 anjos, nos dias da voz de 7 anjos, quando ele esteve para soar a trombeta, o mistério de Deus se completa. Olha bem, quando no dia da voz dos 7 anjos é a voz dos 7 espíritos, 7 trovão, quando ele estiver para soar a trombeta, quando ele estiver para dizer, nasceu o Filho de Deus, né?
Aí ele dizia, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou e aos seus servos e profetas. Ou seja, o mistério de Deus será revelado, porque ele vai ser completado. Quem vem para completar a missão do completo testamento, das revelações, dos 7 selos, desse livrinho, e completar a providência de Deus? O terceiro Adão e a primeira Eva. E aí ele diz, anunciando os seus, como foi anunciado os servos e profetas. Depois que eu leio o Apocalipse, a gente vai estudar sobre o mundo espiritual e as profecias que estão do Velho Testamento que realizadas com Jesus e o que Jesus falou, o que aconteceria nos últimos dias. Não foi só coisa ruim, né? Vamos lembrar disso, ok? Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo outra vez, ordenando. Ele não falou só, ele ordenou a João, vai, recebe o rolo aberto, presta atenção que ele estava aberto. E não era uma coisa física, eram uma coisas espirituais que ele estava vendo. Que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. E em seguida me aproximei do anjo e roguei que me desse o livrinho. E ao que ele me declarou, olha o que o anjo diz, pega e come. E ele será amargo no estômago, e todavia como mel na tua boca. Aí João disse, eu peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa. Ele estava comendo o quê? Uma mensagem. Comer quer dizer o quê? Introduzir na mente e no coração dele o que era. E ele vai passar pela experiência de como esses ensinamentos, certo? Ele diz, peguei o livrinho da mão do anjo e comi, e depressa, e de fato ele é doce como mel. Por que é doce como mel? Porque as palavras de Deus são lindas. Muito linda. Mas quando você tem que substancializar em você, engolir o livro, significa o quê? Você está sentindo as palavras, sabendo os ensinamentos, mas quando você engole para fazer parte do seu ser e substanciá-la, é amarga como fel. Por quê? Porque é diferente do mundo exterior. É diferente das coisas que as pessoas estão proclamando e estão fazendo. É diferente do que as igrejas estão fazendo, negociando bênção de Deus. É diferente do que as pessoas que só escutam, mas não vai ler, não vai confirmar. É diferente de buscar. Quando você engole, quer dizer que você vai substancializar aquilo no seu corpo, no seu dia a dia, no seu pensar, no seu sentir, no seu praticar. É fácil seguir os pais celestiais? Não é. É fácil seguir o Messias? Não é. O Pai um sempre diz assim, o Messias são os verdadeiros pais. É um casal como foi Adão e Eva, como deveria ter sido Jesus, que ele disse que as bodas estavam prontas e os convidados não foram dignos. Do mesmo jeito nos últimos dias. Vai vir o terceiro Adão e a primeira Eva. E quando as revelações do livro completo, de tudo que há de vir, tudo como deve ser praticado, acontecer, né, a proclamação do reino dos céus, o Messias vem para ensinar a gente a mudar a nossa vida, a mudar a nossa maneira de ser, de pensar. Gente, não é fácil. Eu estou na mesma religião, deixa eu somar aqui para não mentir. Ainda falta o último capítulo. O último versículo, desculpa. Deixa eu ver. – 46 anos na mesma religião. E tem um monte de coisa em mim que eu todos os dias oro, Pai Celeste, me dá força, discernimento, coragem espiritual para colocar a vida que eu aprendi em prática. É muito amar os inimigos, desde Jesus ensina, não fazer mal aos outros, viver para fazer o bem às outras pessoas, baseado em que lei? Mateus 7,12. Tudo que eu quero que os homens façam, eu quero que me façam bem, tem que fazer a eles. A partir do momento quando você se determina a mudar, engolir esse livrinho, né, das revelações que vem com a segunda vinda do Messias e começar a praticar, sua vida vai passar em alto e baixo. Por que, mestre? Vai passar em alto e baixo se eu estou com o Messias? Porque o inimigo não vai deixar você seguir livremente, porque nós temos pecado, porque nós temos ressentimento, porque nós temos um monte de coisa que temos para mudar em nossa vida. Então não é fácil. É dentro de casa, é na rua. Não é para o povo da rua que você tem que fazer de conta. Você que tem que começar em casa. E é em casa que começa os desafios. Por isso que Jesus disse, tua família será teus próprios inimigos. Então a gente tem que amar mesmo, treinando como a gente ama a família, mesmo que faça raiva, mesmo que se decepcione, mesmo que fique ferido. A gente consegue amar nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos. Mas a gente tem que estender isso para a irmandade
total. Amar as pessoas é querer que ela viva a vida do bem que está escrito nesse livro e que é aberto pelo Messias e pelo segundo Adão e a primeira Eva. Vamos lá? Aí ele diz assim: eu recebi a seguinte orientação, depois que pego o livro. É necessário que profetize outra vez, não é a mesma coisa, é outros que profetize novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Vou repetir como está aqui dessa Bíblia. Ele disse: a orientação é necessário que profetize novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Onde seria? Deus fala tudo. Onde vai ser nascer o Messias? Jesus também falou, mas as pessoas prestaram atenção? Não. Hoje em dia ela está prestando atenção? Não. Por que as pessoas vão na igreja? Elas vão à igreja atrás de benefício. Ah, eu vou porque Deus vai me dar isso e isso. Elas não vão para se preparar para ter uma vida digna e atrair as coisas boas para ela. Infelizmente, isso é uma verdade. Eu vou ter que mudar esse controle de novo. Isso é uma verdade, porque nós temos que ir para uma comunidade. Hoje em dia, cada vez que a minha religião muda, o nível, as pessoas aprendem mais, ela se torna uma como se diz, uma coisa bem maior do que a gente conhece. Então, o que é agora? Nós estamos na era da comunidade sagrada dos pais celestiais. Por que, Messia? Por que comunidade sagrada? Eu vou lhe dizer. Porque você tem que viver em comunidade, um pensando no outro. Não é querendo explorar um outro, não é querendo destruir um outro, não é com fofoquinha, não é com inveja, não é com disse-me-disse. Quando você está falando mal da vida dos outros, você faz o quê? Você alimenta Satanás, você alimenta, você passa seu ponto de vista para outra pessoa que vai julgar igual a você. E se você estiver errado, você autocondena e leva outras pessoas a se condenar. Então, o que a gente fala dos outros é muito perigoso, né? Então, isso tudo é ensinamento para a gente começar a viver como família no Reino dos Céus. Será que a gente vai conseguir? Eu espero que sim. De coração, eu espero que sim. Certo? Então, assim, é muita coisa que nós temos que aprender. É muita coisa que temos ainda que fazer em nossas vidas. E nós temos que viver de acordo com esses princípios, com essas verdades. Entende? Por que é necessário? Porque nós estamos na era de mudança, de mudar nós mesmos primeiro. Eu sempre, quando eu estou dando conferência, eu gosto do versículo que Jesus diz: vigiais constantemente para não ser pego de surpresa, né? Aí todo mundo vai vigiar os outros, mas não é os outros que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar a gente mesmo. A gente tem que pensar que eu tenho que vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, a maneira como eu estou tratando as pessoas e as maneiras como eu falo das pessoas. Revela mais de mim do que das pessoas. Isso é uma verdade. Entendeu? Então, eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Me desculpe, hoje é pequenininho, mas é bem profundo, né? E que nós possamos nos apegar no que Jesus deixou para a gente se preparar para a era que nós estamos vivendo agora. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Que peço que o Senhor possa estar conosco neste momento em que nós estamos lendo vossas palavras dadas por vós e que estamos vivendo na era da segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a primeira Eva, porque não houve nenhuma Eva do vosso lado. Vossa filha unigênita virá à terra pela primeira vez, Pai, e que todas as pessoas possam entender a importância e como é profunda as vossas verdades. Queremos vos pedir que o Senhor possa dar força às pessoas a renunciar ao mundo do mal e começar de novo, enquanto ainda há uma oportunidade, Pai. Nós sabemos que a estrada para o Reino dos Céus é estreita e ela vai se fechar. Não porque queira, mas porque tem que separar, como o Pai Mundo disse uma vez, separou o joio do trigo e depois separar o joio bom do joio mau, que estão dentro da própria religião, que estão dentro das igrejas, que às vezes são os próprios líderes. Não os líderes principais, né? Porque só o Messias é perfeito 100%. Só os verdadeiros pais são perfeitos. Só Jesus foi perfeito há 2000 anos atrás e vai ser eternamente perfeito. Então, que nós possamos, Pai, aprender que nós ainda estamos trilhando
o caminho da volta e tem muito em nós ainda para modificar e melhorar. Em vez de cuidar dos outros, da vida dos outros, temos que cuidar para melhorar e não para prejudicar e não para fazer inferno. Senhor, por favor, coloca todas as nossas famílias sobre vossa proteção. Coloca nossos antepassados, anjos sagrados, para que eles possam estar orientando, dando sonho e revelação para a gente não pecar mais, não cometer tantos erros, Pai, e poder amar uns aos outros, que é um símbolo de amor celeste. Que nós possamos conseguir amar desta maneira. Te peço que abençoe todas as pessoas e proteja quem nós demos vinho e suco sagrado, onde quer que eles estejam, em São Paulo, outros estão fora do estado, outros estão espalhados nas cidades de Alagoas. Que o Senhor os proteja e o guie numa direção aos céus, em direção ao Messias, Pai, para que possa viver essa era de ouro, que não vai se repetir nunca mais pela eternidade. Será realizado nos céus e na terra, como está sendo, e os portões do céu abertos. Mas nós, como eu disse, temos que nos qualificar, ser digno e justo para poder passar esse portão e permanecer lá. Te peço que eu os abençoe e guie a vida e a família, em nome do Zé da Deus, em nome dos Pais Celestiais, em meu nome, como uma família que atende a Holy Madre Ram. Adjo, amém. Gente, adjo quer dizer eu determino. Então eu estou pedindo Deus como filha de Deus, determinando que os anjos dos céus guiem as pessoas em direção aos Pais Celestiais. Ok? Eu toda vez repito o que é Pais Celestiais, né? Eu espero que vocês lembrem. Muito obrigada e até a próxima.